Então, meus amores, se vocês se sentem esquisitas, significa que você está tentando ser você. Isso tá certo, tá tudo bem. Se tem algo que você percebe esquisito em você em relação ao geral, pega isso, internaliza isso, vai refletir, porque aí contém a sua personalidade, contém a sua contribuição própria, que é só sua para o mundo. Olá, diva linda do meu coração! Bem-vindas a mais um SOS Diva. Chegou o grande dia de falar de algo que vocês me pedem muito e há muito tempo. E esse dia chegou. Vamos interpretar A Bela e a Fera. Lembrando que a interpretação é impossível abarcar, tá? Então, aqui, vou ser sucinta, vou falar do básico, do mais importante, do fundamental, e quem quiser se aprofundar, eu vou continuar e falar de todas as versões da Bela e a Fera na formação da alma feminina, que tá lá no meu portal, no Desperte Diva. Assina, venha despertar, esteja lá com a gente, venha formar sua alma para ser mulher de verdade, que tá faltando demais nesse mundo. Isso faz toda a diferença. Tá? Então vamos começar com a importância dos contos para a formação. Em primeiro, você já reparou na semelhança entre os contos e os nossos sonhos? Nos contos, assim como nos sonhos, tudo pode acontecer, né? Criamos asas, nos deslocamos no espaço e tempo, né? Os contos, meus amores, é a linguagem ideal para a formação da afetividade feminina. É onde a gente pode absorver o mundo exterior de um modo mais organizado no nosso mundo interior. É onde a gente, por meio disso, pode conhecer o nosso mundo interior e perceber que não somos alienígenas nas coisas que sonhamos e pensamos e imaginamos e desejamos. E é muito importante, e infelizmente, os contos não estão sendo mais usados nas escolas, embora temos aí os filmes, graças a Deus ainda, os desenhos animados, né, da Disney, se bem que os últimos não estão lá, aquela coisa, está a tentativa atual, né, e o Brasil Paralelo fala muito disso, faz um trabalho muito bonito sobre isso, do ataque que está sendo feito aos contos de fadas hoje em dia, invertendo os símbolos da coisa, né? É uma guerra de silogismo que nós estamos vivendo e a gente não pode deixar isso acontecer nas nossas crianças. Mas para não acontecer nas nossas crianças, não pode acontecer na nossa cabeça, no nosso coração, tá? Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o fim, tá bom? Pelos contos, a gente consegue vocabulário para além da nossa vida prática do dia a dia, que a gente fala as mesmas coisas e faz as mesmas coisas e convive com as mesmas pessoas, né? A gente ganha repertório, a gente ganha esperança, porque a gente percebe nos contos uma semelhança dos nossos anseios, do nosso coração. E é tudo simbólico, e tudo ali é possível, mas é uma linguagem simbólica. Ali nos contos a gente recupera a esperança, o ânimo e a motivação da alma. Nos contos a gente aprende os modos e as virtudes na prática, não na teoria, vendo concretamente o que se acontece. Pelos contos, que se fala por meio de metáforas, chegamos ao modo interpretativo mais inteligente que existe, que é a analogia. Por meio de analogia que nós reconhecemos inteligências do mundo e conseguimos ver a vida real. Olha a importância. A linguagem analógica desperta a nossa inteligência, tá? Nos contos representam situações, símbolos das vivências das pessoas que nos cercam, a gente reconhece, a gente não passa a achar as pessoas esquisitas e ficar julgando elas por não se enquadrar em rótulos sociais. Através dos contos de fadas, as crianças consegue mediar as relações que vai acontecendo dentro dela e fora dela. Ela devolve a linguagem que acontece de modo simbólico dentro dela em linguagem própria. Ela consegue expressar seus sentimentos melhor e se expressar enquanto pessoa afetiva melhor.
Então, sobre a Bela e a Fera, as versões. Nós temos a versão clássica, que ela é mais reduzida, que é de Madame de Belmonte, que foi publicada em 1756. E tem a versão original, que é mais longa, que é mais próxima a um romance, de Madame de Villeneuve, acho que é assim que fala, escrita em 1740. Tem ainda uma versão que eu gosto muito, de Jean Cocteau, que é uma excelente versão para adultos, ao meu ver. E tudo isso, essas versões nós vamos falar lá na formação, não aqui. Aqui é a apresentação de todas as possibilidades que você tem na sua mão através do Desperte Diva para se tornar mais mulher, tá bom? E aqui você já vai abrir horizontes demais, tá? No DD é para quem quer se aprofundar e ser uma mulher de verdade e não ficar só na superficialidade, ok? Nessas versões, a estrutura do conto não modifica, isso é importante, isso é muito bonito nas versões da Bela e a Fera, que as estruturas não se modificam, diferente da versão nova aí do filme da Cinderela, né? Só que, reduzindo algumas versões, né, tira-se camadas muito profundas, simbólicas, que o público adulto poderia muito bem, deveria assistir, interpretar e aprender. Mas a gente vai falar lá na formação, tá? Então a história da Bela e a Fera todo mundo conhece, né? Mas vou dar uma resumida rápida. A história se inicia com um príncipe sendo amaldiçoado por uma feiticeira disfarçada de velhinha, feia, humilde, né? Mendiga. Ela entra na festa do mimado príncipe, oferece uma rosa, mas ele se recusa, ele despreza a rosa e por isso ele é amaldiçoado e transformado numa fera. Bom, se ele não amar nenhuma jovem e não for correspondido antes da última pétala cair, ele vai ser eternamente fera. Então, há esperança para ele. No conto original, há um problema de maldição do príncipe também. Tem a história do príncipe, né? O porquê que ele era daquele jeito. Na versão original de Villeneuve, a fera foi um príncipe que ainda jovem perdeu o pai e a sua mãe. Partiu para uma guerra em defesa do seu reino. A rainha deixou-o aos cuidados de uma fada malvada que tentou seduzi-lo enquanto ele crescia. Quando ele recusou, a fada o transforma em fera. Então, no original também revela a Bela que não é realmente filha de um mercador, mas descendente de um rei que teve que fugir, e eu conto depois detalhes, mas ela teve que fugir e acabou sendo cuidada por este pai adotivo aí, mercador. Tudo isso a gente vai conversar na formação. Agora, vamos falar propriamente de uns símbolos fundamentais que eu quero deixar aqui para todo mundo ter acesso. Todo o eixo da história gira em torno da rosa, né? O início, o meio e o fim está pautado na rosa. Ela conduz a narrativa. Como? Na rosa, a velha, logo no começo, a velha oferece a rosa e ele se recusa. Depois, a rosa é o termômetro do tempo, né? O tempo de esperança que está cada pétala se acabando e a pessoa precisa fazer alguma coisa. Então, guarda essa sobre a rosa. Fera transformada ali, né? O príncipe transformado em fera, a frase que fica lá. Eu peguei algumas frases que são centrais, tá? Da cena, para poder falar sem assistir o filme com vocês. Quem seria capaz de amar um monstro, né? Muitas mulheres hoje em dia são capazes de amar um monstro disfarçado de príncipe. Aí temos a música inicial na sequência da Bela, né? A garota estranha e distraída. E é muito interessante a letra da música, depois procurem, mas é a música da Minha Aldeia. Tudo é igual nessa minha aldeia, sempre está nessa mesma paz. É uma aparente paz. De manhã todos se levantam prontos para dizer bom dia. Vem o padeiro com seu tabuleiro, com pães e bolos para ofertar. Tudo aqui é sempre assim, desde o dia que eu vim para essa aldeia do interior. Aí perguntam aonde ela vai, à livraria. Acabei de ler uma belíssima história. É sobre um pé de feijão, um ogro, e ele já interrompe ela demonstrando desinteresse total no assunto, né? E aí começam então as pessoas falarem que tem ali uma garota estranha, distraída, engraçada, né? Que pensa que é especial. Enquanto isso acontecendo a vida lá, eu quero 6 ovos, não são muito caros, faz um preço mais barato, né? E ela entra na biblioteca e troca de livro
E ele menciona que ela já leu o mesmo livro 2 vezes, isso faz diferença, tá? É uma pessoa que realmente quer entender o que está por trás daquela história, o sentido dela, né? E ela fala que é o predileto dela, que são lugares distantes, duelos de espadas, feitiços, um príncipe disfarçado. E aí ela ganha de presente do bibliotecário esse livro, né? E ela agradece muito. Ela é muito gentil e aberta, conta a história, se comunica, não fica fechada, né? É uma garota, aí segue, é uma garota muito esquisita. O que será que há com ela, as pessoas, nesse mundo do comércio, do dia a dia de comer e beber e vender e se vestir e trocar, né? O que será que há com ela? Mas ao mesmo tempo que as pessoas perguntam, as pessoas não têm interesse algum em ouvir o que ela tem para falar, né? E isso acontece com todos nós que tentamos sair dos rótulos e das caixinhas das vigências da moda. Aí continua os rótulos nela, né? Sonhadora, criatura, tem mania de leitura, é um enigma para nós a nossa Bela. E aí ela tem uma cena dela abrindo o livro novo, o livro que ela pegou, o predileto, e falando que encanta ela, né? O lindo quadro, então tem figuras belas no livro que ela pegou. Quando o casal se encontra no jardim, que é o príncipe encantado, e ela só descobre quem ele é quase no fim. Vai percebendo aí, porque acho que ninguém repara muito nesses detalhes, né? Então, veja que isso é uma narrativa arquetípica da vida da mulher, né? Que de descobrir o homem, tirando as camadas dele de fera e descobrindo o príncipe. O príncipe não vem pronto, meus amores. Nunca veio, tá? E descobre ele quase no fim. Aí que muita mulher cai, porque a mulher não chega nem no segundo capítulo, que dirá no fim, né? E muitas, quando tá chegando no fim, desiste, né? Então é a falta de firmeza feminina. Poucos serão escolhidos. E aí depois ele segue, o nome dela quer dizer beleza, não há melhor nome para ela. Veja o paradoxo, né? Critica ela, mas acha ela belíssima. Aí, logo que elogia, já critica. Mas ela é muito fechada, metida, inteligente, nem se parece com a gente. Mas se há uma moça diferente, é a Bela. E aí depois entra o Gaston, né, se exibindo, e as 3 moças falando do Gaston. Nenhuma fera tem a menor chance com você, já fazendo uma analogia com a fera, né? Porque ele é grande, forte, bonito, e só que ele quer justamente o que não, a melhor de todas, né? E isso o Garanhão é assim, ele quer chegar e pegar a mais bonita, a melhor do pedaço, né? E ela é com quem eu quero me amarrar, na expressão dele, né? A mais bonita da cidade e eu mereço a melhor. Vai percebendo o discurso do machista, o discurso do imaturo, o discurso daquele que não tem intenção alguma de melhorar, não tem intenção alguma de amar, mas é um narcísico. Desde o momento que a vi, eu disse, não há ninguém igual a ela. A beleza igual a dela é a minha. E é por isso que eu quero casar com ela. Vão percebendo as dicas, tá? Lá vem o Gaston, vive sonhando. As moças percebem como mulheres, embora superficiais, são essas 3 moças que ficam babando, que nos originais eram as 3 irmãs de Bela, que eram superficiais. E só queria as coisas supérfluas, enquanto a Bela queria o essencial. E ela era querida naturalmente pelo pai. E elas percebem que ele vive sonhando, veja só, porque mulher percebe, mesmo a imatura, ela tem uma intuição ativa ali, só que ela negligencia, não quer saber, não quer ouvir, usa isso para Dani, estou vendo isso, não vou falar pro Gaston que ele tá sonhando, ou ver isso para mim, que eu também tô aqui sonhando em ficar com ele a qualquer custo, né? Continua a sequência do peixe, o pão, a uva, o bacon, vendendo tudo, a faca. Aí Bela conclui, a vida aqui nunca vai mudar. E Gaston diz, eu quero levar a Bela para o altar. E aí o povo continua, essa moça é muito estranha, mas é especial essa donzela. Nem parece que é daqui, pois não se adapta aqui.
Todo mundo aqui acha que ela é filha de um Matusquela, mas todo mundo diz que ela é bela. Então, é o paradoxo da mulher realmente bela, porque a mulher realmente bela, ela não se enquadra a nenhuma moda ou vigência, nenhum tempo, nunca. Porque ela é bela por ser ela, tá? Então, aqui, só na musiquinha, né? Só na musiquinha a gente já vê muita coisa que a gente vai depois conversar e discorrer na formação, tá? Mas é interessante ver a analogia aqui da beleza no interior, que é mais que uma vida no interior. Ela mora no interior, mas isso não significa que ela está vivendo uma interioridade. Tem gente que tem essa ilusão, né? Viver no interior, uma vida mais pacata, como antigamente, as coisas vão melhorar. Não é no exterior, não é essa mudança externa, mas de ordem interior, de atitude, do que você procura, o que você investiga, né? Então, não adianta querer fugir para um lugar diferente, melhor, na intenção de se encontrar, se você não se pôr nesse trabalho. O ambiente influencia sim, desde que você já teve a decisão interior do que você quer. E não depositar a esperança fora de si, que aquele ambiente vai me fazer mudar. Não, quem vai fazer isso é você, é de dentro para fora. E aí, decidido isso, você pode escolher um ambiente adequado para você fazer isso, né? Que ajude, que promova essa situação, né? Isso é bem interessante. E aí, falando de Gaston, né? São as superficiais que querem, né? O Gaston, que na verdade é uma fera disfarçado de bonitão, de príncipe, temos muitos por aí, muitas mulheres caem. Eu conheço muitas mulheres casadas que casaram por conta disso, de paixão por um cara lindo, não sei o que, e tem um casamento terrível e que não tem muito o que fazer, né? Se não orar. É interessante observar as simbologias ali. No desenho permaneceu, por exemplo, das cores. A Bela é a única vestida de azul. Nota nas cenas da cidade que ela é a única mulher vestida de azul. E o azul é a cor do céu, é a cor celeste, né? Que é belo, que contém o necessário. Enquanto as outras estão vestidas nas cores dos prazeres, nas coisas que prendem a mulher, que não se eleva, que é o vermelho da paixão, é o verde da saúde, do físico, do fitness, essa onda toda agora, e é o amarelo, né, que representa mais a intelectualidade, então essas mulheres CEOs que se apoiam nisso, o seu valor nisso, né? Eu tô traduzindo os símbolos para o nosso tempo, tá? Para ficar bom, né? Porque não adianta ficar traduzindo isso com uma coisa que não serve para nós mais hoje. Então, meus amores, se vocês se sentem esquisitas, significa que você tá tentando ser você. Isso tá certo, tá tudo bem. Se te falam que você é esquisita, que é diferente de você se sentir esquisita. Geralmente a gente se sente esquisita porque a gente percebe nossas diferenças com a moda e a gente tenta se enquadrar para os outros não acharem a gente esquisita. Não, faça o movimento contrário, tá? Se tem algo que você percebe esquisito em você em relação ao geral, pega isso, internaliza isso, vai refletir, porque aí contém a sua personalidade, contém a sua contribuição própria, que é só sua para o mundo. E aí, parece que ela é distraída, chamam ela de distraída, né? Porque ela não presta atenção em ninguém, nananã, mas quem tá distraído é todo aquele povo, não a Bela. A Bela está prestando atenção no que é necessário. Ela está exercitando a imaginação, ampliando os horizontes dela para além do que os olhos físicos podem captar. Ela está ali numa aldeia do interior. Aí vem aquela moça, eu sou do interior, eu ia fazer o quê? Entende? Hoje em dia tem internet, tem livro em todo lugar. Você pode viajar para o mundo inteiro pelos livros, através da internet. Então, hoje não tem desculpa para isso mais, né? Temos que se pôr no trabalho de ampliar nossa imaginação com coisas boas, coisas belas, coisas reais, arquetípicas da vida humana. Então ela fazia isso, ela exercitava todo dia a imaginação e a inteligência dela aflorava. E na vida ordinária ela não abandonava também, fazia o que tinha que ser feito e muito bem feito.
e era uma excelente filha, era gentil com todos, embora ela se sentia esquisita no meio das pessoas, ela tentava se comunicar com as pessoas, ela não se ofendia com isso, não tratava mal as pessoas por isso, não se revoltava, não se rebelava, fazia o trabalho dela, honrava o pai, cuidava do pai, ajudava o pai, ela estava lá na vida ordinária. Ela não se apartou da vida ordinária porque ela não pertence àquilo e ficou só lendo o livro. Não, né? Então ela fazia o dever dela. E aí é interessante uma fala do Gaston que ele diz: uma mulher que lê logo tem ideias e começa a pensar, né? Então o machismo, né, que não quer que a mulher tenha acesso a nada, para ela não pensar, mas na verdade a mulher não precisa ter acesso a muita coisa, não, porque está dentro dela, né? A inteligência da mulher está na própria afetividade ordenada, né? Ela não necessita, tanto que as mulheres mais que modificaram o mundo e que fizeram acontecer não são as de hoje que têm acesso a tudo, né? São as outrora que eram restritas no meio social, econômico, político. Nota que também a Bela é a filhinha do papai, né? É a filha única e amada, o pai é viúvo, só tem ela de mulher. Então perceba que ali tem a falta de uma esposa e mãe. Isso é bem interessante, mostra uma relação mais complexa e comum hoje em dia, e sempre teve, que é um pai com uma filha, sem uma mãe, sem uma esposa, né? Então, e que eles conseguiram sobreviver, né? Então, não vale se apoiar nas circunstâncias, né? Todos têm a mesma oportunidade, independente das circunstâncias particulares de cada uma de nós, tá? E se vitimizar não vai fazer você melhorar. Ali, a gente percebe que ambos têm um valor pessoal muito claro, né? Ambos são determinados no que gostam, no que querem, e se percebe uma personalidade parecida no pai e na filha, né? E um sustenta o outro ali, conversa, são amigos, têm confiança, têm uma relação muito boa, só que eles não conseguem sair dali, né? E os dois querem sair, ele quer resolver aquela máquina dele, ela quer ampliar os horizontes, mas não faz ideia como. Parece que olhando assim para a vida deles na aldeia não há esperança, né? Mas a Bela sustenta o ânimo do pai pela sua fidelidade, embora pareça que não haja esperança, que ela está fadada a morrer naquela aldeia, ela mantém viva a sua luz pelas histórias, pela leitura, pela reflexão, por repetir a leitura para refletir, não para se distrair e deixar o tempo passar. Vocês entendem como nós somos intencionais e profundos, que a gente precisa se aprofundar em nós mesmos nessas camadas entre fazer uma leitura para se distrair, fazer uma leitura para refletir e aderir àquilo, né, na sua vida, no seu ser, de modo que você passe a viver melhor, né, é bem diferente. Por isso que a gente não pode julgar pelas aparências, nem é você mesma. E aqui a gente faz uma analogia muito interessante de Maria, Nossa Senhora. Maria, quando era jovem, ela fez a mesma escolha de Bela. Enquanto ali o ambiente era limitado, ela decidiu, ao contrário de todas as mulheres da época, que estavam esperando por meio das escrituras, sabiam que alguma mulher ia parir o Messias, né? Entendendo que os judeus entendiam o Messias como um ser humano que seria rei aqui, normal, como nós, na Terra. As mulheres estavam se preparando todas para ser escolhida da linhagem de Davi para trazer o Messias. E Maria, sabe o que ela fez? Contrário, ela foi se consagrar, porque ela nem parou para pensar que seria ela digna de carregar o Filho de Deus. E então ela, ao contrário, em vez de se pôr para casamento, ela quis se consagrar à virgindade e ler, conhecer a Deus. Ela passava o dia lendo e meditando e refletindo as palavras de Deus para conhecer. Então ela ampliava todos os horizontes dela de imaginação, de inteligência, de conhecimento sobre o mundo. E foi bem ela escolhida. É assim mesmo. Então é uma analogia de Bela com Maria aqui nas escolhas. E aí, pensando nessa analogia, vocês percebem que a Bela é a única personagem da história capaz de despertar o amor em uma fera que no coração não é fera, né? Era, né? Mas
Se a feiticeira deixou a rosa, deixou a esperança, é porque há esperança. Se há esperança, é porque todo o coração humano contém bondade, nobreza e pureza. Todo. Mas depende das nossas escolhas livres, dos nossos caminhos, do que a gente faz com as coisas que nos acontecem. E é interessante que é a força proporcional. A Bela era a única capaz, com força capaz, de fazer aquela fera pôr-se para o amor, se abrir para o amor, né? Isso é bem interessante. Bela era a única capaz de fazer isso, que ela já exercitava isso pelos livros, depois ela ia pôr em prática. Então esse seu momento, jovem solteira, não é um momento que você deve ter pressa para casar, pressa para ter filhos. Não tenha pressa em se formar, tenha pressa em amadurecer a sua alma, para você ser uma grande mulher, independente das suas... Depois você vai poder escolher livremente se você realmente quer casar ou não, se você realmente sabe o que é isso ou não, o que implica isso, né? Liberdade de escolha implica ser responsável e estar madura para isso, né? Então, é um momento de você se preparar para ter uma vida de mulher de verdade, digna e feliz, né? Independente das circunstâncias que vão acontecer, que as frustrações e as tragédias abarcam todo mundo. Então ela já exercitava, e com esse exercício de leitura e reflexão e meditação, ela vai perdendo a ingenuidade, mas mantendo a inocência, que ela não manteria a inocência se ela se distraísse demais com os prazeres do dia a dia, com as festas, com a comida, com o comércio, quero ganhar mais dinheiro, não sei o que, todas essas coisas não tiraria a ingenuidade dela e tiraria a inocência. Mas quando você forma a sua alma, você vai ganhando a astúcia feminina, que tira a ingenuidade e mantém a sua inocência, que é o que precisa ser mantido para você saber usar bem os seus dotes femininos. É comum nos contos de fadas que a heroína se submeta também a uma situação de espera. Ela suporta, sobrevivendo, sofrendo com paciência, sem deixar de fazer os serviços dela e sem deixar de projetar as dores delas nos outros, aguardando o tempo certo para agir. E isso ocorre por causa dos dados que ela tem na imaginação, por causa do que ela se alimenta. Se ela se alimentasse das distrações do mundo, ela não teria essa esperança. Então depende do que você alimenta os seus 5 sentidos, você ter novamente esperança, ter imaginação rica, real, a respeito das suas possibilidades reais, no agora e depois, né? E na maturidade do tempo certo de cada coisa, você espera com alegria. Então, ela não teve mãe, mas ela teve a atitude certa. Por quê? Porque teve ali um laço de confiança, uma relação muito boa entre o pai e a filha. Um pai não substitui uma mãe, né? Mas é possível, mesmo sem uma mãe ou sem um pai, sem um dos dois, é sempre possível você se autoformar, um esforço maior, e ali vai conter a sua personalidade. Na diferença, no seu problema específico, se você não teve o pai presente, a mãe, ali contém o aprendizado que você precisa para cumprir a sua missão depois de madura, depois que você passar por esse processo e vencer esse processo, isso vai ser usado para servir o mundo. Essa vai ser a sua personalidade, o seu serviço, né? Tô aqui por causa disso, inclusive, né? Eu posso falar essas coisas com propriedade. Então, e isso a gente vê toda hora nesses podcasts que estão rolando por aí, né? As histórias de superação, os TED Talks, né? O que é senão isso? A menina que perdeu a perna no acidente, tá lá, ficou super famosa. São pessoas que usaram da sua própria vida para compreender o sentido da vida delas, né? E desapegar dos planos e ideais que criaram da cabeça. É interessante também que não é, amadas, o sacrifício que a vida recruta da gente. Não é o sacrifício, você suar as penas para ganhar um monte de dinheiro, para ter um monte de diploma, para dar conta de tudo sozinha, ou para delegar tudo, para sei lá o que seja, que você se sacrifique demais. Não é sacrifício
que não é por esse caminho que você vai chegar lá, assim você só vai se esgotar. Você precisa simplesmente perceber que é o engenho, que é a boa vontade do agora, de você fazer o que você tem que fazer agora, que dita a sua liberdade. Não é os sacrifícios, excessos, mas o que você pode fazer agora. O que Bela tinha ali no cenário dela? Ela tinha a biblioteca e tinha a cidade. Ela escolheu mais a biblioteca e o mundo interior do que as distrações físicas, tá certo? É o que ela tinha, então ela usou com engenho, com prudência o que ela tinha. É claro que a Bela tem uma vocação e uma tendência, né? Ela mostra um tipo de mulher mais intelectual, né? Só que veja, por meio desse arquétipo, a gente pode entender o caminho que uma mulher hoje tem acesso, como nunca teve, para encontrar a sua própria vocação. Que seja a sua vocação de moda, que seja, não importa. O que importa é que se a sua afetividade, sua essência feminina estiver ordenada, não importa em que profissão, em que frente você for, mais de ordem física, de beleza física, ou mais de ordem intelectual, de estudos e pesquisas, ou de mais de projetos humanitários, né, de cuidados mais dos desfavorecidos, seja lá o que for, ou como matemática, você vai fazer isso ao modo feminino. Você vai saber fazer qualquer coisa se você tiver a sua alma formada ao modo feminino, que não é a feminilidade, aquele menininho, falar fino, não tem nada a ver. Isso é posterior, é secundário, isso vem de como consequência, tá? E a gente fala mais isso na formação. Então, mas a Bela ali, sem uma mãe, sem uma anciã, ela teve os aspectos femininos dela reprimidos, que foram suprimidos pelas obras, né? Foram alimentados e não morreram pelos livros. Mas por falta de um modelo de instrução, ela estava presa ali, não sabia o que fazer, né? Mas mesmo sem um modelo, toda mulher pode, que é o nosso caso hoje, a gente não tem modelo de anciã de mulheres, toda mulher pode, a partir do seu ponto referencial da sua vida, pode se tornar mais mulher dentro daquilo que tem no agora. A nossa sociedade, a gente está num momento, a gente já teve um momento matriarcal e agora patriarcal. E isso não é homem que impõe, é todos. A mulher valoriza a vida masculina hoje. Estamos nesse tempo, tá? E isso é muito perigoso, porque o mundo masculino, ele é muito de extroversão, é muito de ação, é pouca paciência, é perfeição física, né? Atos heróicos, né? E aí fica em defasagem, fica duro, fica objetivo, fica impessoal, tá? E isso não é culpa de homem nem de mulher especificamente, mas é da sociedade, todo mundo. Bela também defende e honra o pai. Ela salva o pai, oferecendo a sua própria vida. Assim, ela aprende a amar, cumprindo seu dever de filha. E assim ela está pronta para se emancipar do pai e amar um outro homem e a sua própria família. Então veja que tem um processo também de filha para mulher, que é parte não da sua circunstância nem do seu pai, mas de você aceitar. E esse aceitar não é simplesmente largar o pai, mas é cumprir o seu dever de filha, fechar o seu papel de filha, né? E seguir. Edith Stein fez isso muito bem com a mãe dela. Ela não teve pai e a mãe dela foi mãe e pai no sentido que pôde, não que é substituível, e fez muito bem. Vale a pena ler a biografia de Edith Stein. O ponto é que tem essa ruptura que é bem marcada pelo pai entregar a filha no altar, né, no casamento. É um símbolo desse momento que comunica que deve ter uma entrega interior da filha. Eu não sou mais filha, né? Agora o meu papel principal não é mais de filha, vai ser de esposa, né? E esposa precisa ser mulher, senão não dá para ser esposa, né? Que quem é esposa é mulher, não criança, não meninas, não adolescentes, né? Então, como que ela ama o pai ao modo feminino?
que eu queria trazer isso para vocês. Ela elogia o pai, se vocês perceberem. Ela sorri, ela é leve, tipo, ela tá vendo, ela não fica preocupada. Você não vê a Bela em nenhum momento preocupada com o que não deve. Ela tá atenta e agindo o tempo todo no agora. Mas ela não está preocupada, nem mesmo ao longo, enquanto ela está no castelo, ela se preocupa com o pai. Só a hora que a fera pergunta lá no baile que ela lembra, né? Então, tudo tem o seu momento. Não adianta ficar pensando no que nem aconteceu, se preocupando em excesso, porque isso só tira a sua energia, te esgota, perde a sua força vital. Tá? Então ela elogia o pai, motiva-o a não desistir com palavras de motivação. Você vai conseguir, papai, você sempre diz isso, você vai conseguir e tudo mais. Eu lembro da Cici, também a princesa Cici é ótima para ensinar essa leveza no modo de se comportar da mulher, que não é um modo exterior, mas sai de dentro para fora. É uma leveza de você perceber que aquela cena não é nada demais, que aquilo que o cara tá sofrendo não é nada demais. Né? Então você vai conseguir, continua, você vai conseguir, não, e você vai ser um grande, isso é motivar a pessoa a seguir em frente, não desistir diante dos fracassos. É próprio da mulher fazer isso. Mas a mulher se masculinizou tanto que agora ela espera que o homem faz isso por ela. Ela não consegue fazer isso nem para o homem, nem para si mesma, e espera que o homem faça isso para ela. A mulher está muito fraca hoje em dia, está muito fraca. Isso é triste demais e preocupante, mas o tempo é de esperança. Então a gente vai conseguir, pode ter certeza. No momento certo vai dar uma guinada nisso daí. Bom, ela protege ele, ela não se autoafirma o tempo todo. Ah, que eu tenho que cuidar do meu pai, que peso. Ah, eu quero ter minha vida, mas eu não posso largar meu pai. Quantas directs eu recebo disso, de jovens? Ah, eu sei que é minha missão, que Deus me deu cuidar do meu pai, dos meus irmãos, tudo, mas eu queria tanto. Bela não faz isso em nenhum momento. Ela não perde tempo pensando em si mesma. Ela usa o seu tempo para se formar, para pôr conteúdo bom para dentro dela. Tá? Ela conversa com o pai, a gente percebe ali que há uma amizade, que há um elo de confiança entre os dois, porque ela fala, papai, você me acha estranha? Porque ela percebe que as pessoas acham ela estranha. A gente precisa conversar com alguém de confiança para afirmar quem nós somos, para a gente não começar a confundir quem nós somos com o que a gente imagina, né? Então a gente precisa se relacionar com pessoas de confiança que relembre, amizade é isso. O amigo, ele relembra para nós quem nós somos quando a gente começa a se perder. Isso é lindo demais. Então a Bela mostra aqui com quem você deve conversar. Perceba que a Bela conversa com as pessoas da aldeia sobre os livros, sobre os gostos dela, ela motiva, ela quer mostrar o que ela sabe, o que ela tem de bom. E a vida pessoal dela, particular, íntima, ela fala só com o pai, com mais ninguém. Ela pergunta coisa íntima dela com o pai. Gente, é assim que se faz. Não fica perguntando sobre sua vida íntima e abrindo sobre sua vida íntima para quem você não conhece, para quem não é seu amigo, para pessoas do Instagram que você mal conhece. Para de dar autoridade para quem não tem autoridade na sua vida e nem em lugar nenhum, só aparência. Então, tem que discernir isso. Isso é um ponto muito importante que a Bela ensina a gente, tá? Falar sobre nós, sobre nossa vida íntima com pessoas de confiança e com as outras pessoas, falar com todo mundo, ser gentil com todo mundo, ser agradável com todo mundo e trazendo o que você sabe de bom, que a sua vivência, o que você está vivendo, o que você põe para dentro dos seus sentidos, o que você aprende, tentando trazer para essas pessoas. Se elas quiserem ouvir, você continua. Se elas não quiserem ouvir, você simplesmente, né, limpa o pé e vai. E tá tudo bem. Tá certo? E ela pergunta pro pai, papai, o senhor me acha estranha? Né? E ele fala, você é estranha? E ainda ele sugere o Gaston, porque o homem é distraído, não percebe, não vê essas coisas. Nossa, que o Gaston é uma fera no interior. Imagina, ele nem, né, ele tá lá preocupado com as coisas dele. E homem é assim, eles estão preocupados com as coisas deles porque eles têm uma energia canalizada, é uma energia potente, de potência. Não é dispersiva como a nossa para atingir o total da vida, é mais canalizada e tem que ser assim para a coisa acontecer, e eu explico isso profundamente na antropologia lá na formação. Então, meus amores, a gente para aqui hoje e a gente vai continuar ainda os próximos programas com a Bela, que tem bastante coisa interessante para falar, mas aqui fica mesmo conteúdos assim mais diretos,
né, dicas diretas e dicas práticas, e lá na formação eu explico tudo que tá por trás disso daí, tá bom? Um beijo apaixonante!